Olá pessoal, aqui é Mário Breder do Café Fora da Caixa. Eu gostaria de falar um pouco com vocês sobre bebida alcoólica e pecado. Antes de passarmos para a definição se é pecado ou não, eu gostaria de que nós fizéssemos uma outra reflexão. Eu gostaria que você respondesse uma pergunta: por que você não bebe bebida alcoólica? Ou por que você toma bebida alcoólica? Muitas vezes a resposta para isso pode implicar em coisas maiores do que entender se é pecado ou não o consumo de bebida alcoólica. Muitas vezes a gente recebe respostas como: eu não bebo porque minha religião não permite, ou eu não bebo porque o pastor diz que é pecado, ou eu sou crente, não faço essas coisas porque quem faz isso vai para o inferno. E até mesmo aqueles que são cristãos e bebem, tomam cerveja, tomam bebida alcoólica, tomam um vinho, acabam respondendo: eu bebo, não tem problema, isso não é pecado, e quem me condena está errado, então eu bebo mesmo onde eu quiser, a hora que eu quiser, como eu quiser. Vamos estudar um pouquinho mais sobre isso, tá? É necessário, em cada caso, em cada resposta, em cada entendimento do que a gente está falando e se é pecado ou não, que a gente entenda a Bíblia, que a gente se aprofunde no entendimento bíblico. Sempre é usado um texto para falar o que é pecado ou não, que o texto para dizer que bebida alcoólica é pecado, né? Esse texto é o clássico: e não vos embriagueis com vinho, onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Efésios 5:18. É fácil a gente entender o uso desse texto, é bem fácil a gente entender o porquê que ele é usado dessa forma, até porque no Brasil a relação com a bebida alcoólica é realmente complicada, né? Temos muitos pais de famílias que se envolvem em brigas, se envolvem em discussões, que entram no alcoolismo, homens, mulheres, adolescentes, e isso destrói muitas vidas, né? Então, muitas vezes, por essa preocupação de que não chegue a isso, é que se coloca que é pecado, né? A gente faz a relação, como esse versículo diz, né? Não se embriagueis com vinho onde há contenda. Então, a gente entende assim, o consumo de uma bebida alcoólica é igual à embriaguez, é igual à contenda, violência, briga e tudo mais, né? Fato é que há em outros países que consomem bastante bebida alcoólica e não tem o mesmo nível de problema com a bebida como a gente tem aqui. Basta a gente ver finais de jogos importantes de futebol, né? Enquanto no Brasil, quando a gente tem um grande time de futebol envolvido numa final, a gente tem muitas brigas, muitos problemas com pessoas que estavam embriagadas, que ficaram embriagadas durante o jogo. O mesmo cenário de final de jogo de futebol acontece em outros países, como da Europa, né? Em que eles também consomem bebida alcoólica, às vezes até em grandes quantidades, né, em relação à população, ao consumo, a quantidade consumida e a população toda que consome, e ainda assim a gente não tem tantos casos de problemas por embriaguez como tem aqui. Então, o Brasil já tem uma carga pesada em relação a isso, e por isso que muitas vezes já se coloca que é pecado, e não para que a gente evite que chegue nesse ponto. Mas vamos entender se é pecado ou não. Vamos lá, para a gente partir do ponto de que é pecado, a gente tem que entender outros pontos que estão escritos na Bíblia e entender se aquilo lá está dizendo que é pecado ou não, né? Por exemplo, Paulo diz para Timóteo para ele tomar um pouco de vinho. Olha, Timóteo, não beba só água, tome um pouco de vinho por causa do seu estômago doente. Ok, realmente era uma questão medicinal, né? Mas, sendo uma questão medicinal ou não, se a bebida alcoólica é pecado, então Paulo estava dizendo para Timóteo pecar. Então quer dizer que quando tem um problema ele vai passar essa questão, aí já não é pecado. A gente precisa entender um pouquinho disso, tá? Jesus tomava vinho, Jesus transformou água em vinho, né? Até tem um texto em que fala: olha, João veio, não comia, não bebia, e vocês falavam, tem demônios. Falar, e vem o filho do homem que come, bebe, você fala: tá aí, come pra caramba, o cara que bebe vinho pra caramba, e já falando mal de Jesus. Então Jesus já estava falando de como as pessoas olhavam para ele ali, né? Aí a gente vem com a questão que sempre é colocada à mesa:
o vinho que Jesus bebia era alcoólico ou não, né? Nós precisamos tomar bastante cuidado, porque muita gente coloca isso, então coloca assim, a doutrina é bebida alcoólica é pecado. E aí quando se depara com um texto em que o próprio Cristo estava tomando uma bebida que era alcoólica, aí começa a colocar que não, mas não era alcoólico, mas era um suco de uva. Bem, a Bíblia não diz sobre isso. Isso muitas vezes é usado para dizer que bebida alcoólica é pecado. Então, para afirmar e para manter a afirmação de que bebida alcoólica é pecado, muitas vezes se usa historiadores que dizem que o vinho da época era misturado com água, coisa assim. Primeiro que a gente tem que tomar cuidado com isso. Então, dizer que é pecado é doutrina. E doutrina, ela precisa ser feita com base na Bíblia. Então, se a Bíblia diz, a Bíblia diz. Se a Bíblia não diz, usar questões históricas sempre tem um problema que um historiador diz uma coisa, outro historiador diz outra. E se era fermentado ou não? Ora, se Paulo diz, não vos embriagueis com vinho, quer dizer que o vinho embriagava. Se ele embriagava, não era suco de uva, né? Quando os discípulos de Jesus ali viveram, né, o mover do Espírito Santo em Atos 2, as pessoas que viram eles falando em outras línguas falavam assim, alguns diziam, estão embriagados, esses aí estão bêbados. Então já era assim, na época de Jesus, tinha ali bebidas alcoólicas que embriagavam, tá? A gente pode olhar ali até outras coisas, como em Deuteronômios 14, 26, em que fala de bebidas fermentadas, né? Sim, o povo de Israel bebia vinho alcoólico que embriagava, e se não embriagava, Paulo não precisaria dar essa instrução para não vos embriagar com vinho, né? E também outras bebidas fermentadas, similar à cerveja que tem hoje. Se esse pecado fosse, Jesus teria, então, produzido um pecado, né? Vamos lembrar isso, quando Jesus estava lá fazendo vinho, ele pediu que enchessem várias vasilhas, né, talhas ali de água. Quando ele pediu para encher várias talhas de água, ele transformou todas aquelas em vinho. Se o vinho da época de Jesus fosse normalmente tomado só um vinho puro, que era misturado depois em água, Jesus não pegaria várias talhas, falaria assim, enche aquelas com água e me separa uma. Essa uma ele transformado em vinho, e aí ele falava, agora mistura com essas outras aí e leva para eles tomarem. Não foi isso que Jesus fez, tá? Bebida alcoólica não é pecado. Porém, a Bíblia nos diz que é perigoso, tá? Então, além de Efésios 5:18, em que fala para a gente não nos embriagarmos com vinho, porque há contenda, a gente ainda tem também outros versículos na Bíblia, né? A gente tem Provérbios 20, capítulo 20, versículo 1, e tem Isaías 5:11, que alertam sobre esse perigo do vinho, tá? Olha só o que diz ali em Provérbios 21. O vinho é zombador, e a bebida fermentada provoca brigas. Não é sábio deixar-se dominar por eles. E olha o que diz em Isaías 5:11. Ai dos que levantam cedo para embebedar-se, e se esquentam com o vinho até a noite. A gente precisa tomar cuidado com o que está escrito na Bíblia. O que está escrito na Bíblia não é que a bebida alcoólica é pecado, mas que pode trazer muitos problemas, que a gente tem que ser sábio, não deixar se dominar por isso. É por isso que tem ali na Bíblia, para que você entenda que tudo te é lícito, mas nem tudo te convém. Tudo é lícito, mas eu não devo deixar dominar por nenhuma dessas coisas. Então você tem liberdade sim, mas você precisa tomar cuidado para não deixar se dominar por isso, tá? Então vamos entender uma coisa, não ser pecado não nos dá o direito de desobedecermos os mandamentos de Jesus. Jesus nos deixou 2 grandes mandamentos. O primeiro é, ame ao Senhor, o seu Deus, de todo o coração, de toda a alma e de todo o entendimento. Vamos pensar a primeira coisa aqui. Deus divide sua glória com ninguém. E Deus tem zelo pelas coisas dele. Jesus, quando morreu na cruz, ele comprou você com o sangue dele. Se você é de Jesus, ele não vai aceitar dividir você por mais nada. Veja que a Bíblia fala de outras coisas como o dinheiro, por exemplo, não pode servir a 2 senhores, não pode servir ao dinheiro e a Jesus. Então você também não pode
ser escravo de outras coisas, daquilo que te escraviza. Então, seja escravo de Cristo e não do pecado. Jesus te salvou do pecado para ser livre, e essa liberdade é livre de tudo, seja senhor das coisas, né? Então, quando a gente deixa que esse negócio vá além, a gente está desobedecendo esse primeiro mandamento de Jesus, tá? Eu quero até te levar a uma outra reflexão um pouquinho mais profunda nessa questão de amar a Deus sobre todas as coisas, tá? Quando você ama a Deus sobre todas as coisas, você pensa que esse amor tem que ser até maior do que o amor que você tem pela sua esposa, pelos seus filhos, pela sua família. Então eu quero te fazer pensar um pouquinho nisso, né? O quanto o consumo de uma cerveja fria, de um vinho bom, quanto você tem gasto nessas coisas? Quanto você tem gasto nisso? E quanto você tem gasto na propagação do reino de Deus na terra? Agora vamos para o segundo mandamento de Jesus. Ame ao seu próximo como a ti mesmo. Primeira coisa, como é que a gente pode amar o nosso próximo como a nós mesmos se nós não nos amamos? A primeira coisa que a gente tem que entender é, nós nos amamos? Você se ama a si mesmo? Para você amar a si mesmo, você precisa se conhecer. Autoconhecimento sobre você. Quem você é? Lembre-se, você é aquele que era escravo do pecado, que Jesus te salvou, e agora você, salvo, se torna servo de Jesus. E Jesus está o tempo todo querendo ficar com você, do seu lado, conversando com você, se revelando para você. Ao passo que quanto mais ele se revela para você, ele chega ao ponto de te dizer assim, já não te chamo mais de servo, mas de amigo, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz, mas a vocês eu tenho revelado todas as coisas. Então, quando você tem essa proximidade de Jesus, você deixa de ser servo e vira amigo. Esse amigo, que diz na Bíblia, ele significa ali algo como amigo do rei. Então, você pensa o rei Jesus ali, o Senhor Deus, e você é amigo pessoal dele, né? Então, esse é quem você é hoje. Se você é amigo do rei soberano, todas as coisas, aquele que te comprou para ser servo, depois te colocou como amigo, e mais, esse príncipe, esse rei, chega para você e fala assim, olha, eu comprei você e já conversei com meu pai, porque você é tão meu amigo, eu te faço meu irmão. O meu pai decidiu adotar você. Olha só, a partir disso, a gente tem que se conhecer e se entender e saber assim, quem nós somos em Deus. Somos livres, mas também somos escravos no amor de Jesus. A partir daí a gente começa a pensar o jeito que a gente tem o relacionamento com Jesus. E eu também te pergunto, como é o teu relacionamento com a bebida alcoólica? Como que é esse teu relacionamento? Ele tem uma liberdade em você? Você tem domínio sobre isso? Será que você tem domínio realmente? Olha, quando nós vamos jejuar, uma das coisas que a gente vive no jejum é exatamente nos afastarmos da comida, e isso não é pecado. Comer comida não é pecado, né? Mas por que a gente se afasta então? Para não conhecermos a nós mesmos, para saber quem somos. Sabe aquele comercial do Snickers, em que diz assim, você não é você quando está com fome? Então, é exatamente o contrário. Você é você quando você está com fome. Porque quando você está com fome, aí revela quem você é. Sabe aquela, você está com fome, que você fica irritado, que você começa a reclamar de tudo, que você vira um cara ranzinza? Então, é exatamente isso. Aflora quem você é. Então, deixa eu te perguntar uma coisa. Do mesmo jeito que é bom fazer um jejum para que você entenda quem você é, para que você se apresente a Deus, faz também. Fica uma semana, te desafio, fica uma semana sem isso. Por mais que você bata na mesa e fale, não, eu me controlo, eu não preciso disso. Fica uma semana, fique 2 semanas. Prove para você que você consegue. Mostre para você quem é Senhor. É você ou é a bebida? É você ou é o doce? É você ou é aquilo que você gosta, que te dá prazer? Então,
primeiro ponto dentro desse segundo mandamento, de amar ao próximo como a ti mesmo, é você amar você mesmo. E aí a gente vem para a parte de amar ao próximo. Tá? Quando a gente está falando aqui de amar o teu próximo, eu quero fazer com você uma reflexão sobre o capítulo 8 de 1 Coríntios. Nesse capítulo, Paulo fala sobre o consumo de comidas que foram consagradas a ídolos. Quero fazer uma comparação, tá? Vamos substituir então aqui a comida consagrada a ídolos pela bebida alcoólica, tá? Paulo vem dizendo assim, olha, vocês são maduros, vocês entendem agora, nós sabemos que só existe um Deus, que não existem os ídolos todos, eles não são deuses. Então, quando a pessoa está ali consagrando o alimento, Deus não está consagrando a nada, porque só existe o nosso Deus, tá? Porém, olha só o que Paulo diz a partir do versículo 9. Contudo, tenham cuidado para que o exercício da liberdade de vocês não se torne uma pedra de tropeço para os fracos. Olha só, vamos fazer a substituição aqui então. Pensa assim, contudo, tenham cuidado para que o exercício da liberdade de vocês, a liberdade de vocês poderem tomar bebida alcoólica porque não é pecado, tá? Que essa liberdade não se torne uma pedra de tropeço para os mais fracos. Olha o próximo versículo. Pois, se alguém que tem consciência fraca vir você, que tem esse conhecimento, comer num templo de ídolos, não será induzido a comer do que foi sacrificado a ídolos? Não. Será que aquele que está vendo você ir lá no bar, em algum lugar inadequado ali para o entendimento daqueles mais fracos, olhando ali, ele não vai ficar, nossa, mas esse cara é uma bênção, se ele está fazendo isso eu vou fazer também. E aí ele, que não é forte, que não consegue parar no primeiro copo, que não consegue parar na primeira taça, será que ele não vai cair para você? Olha o próximo versículo. Assim, este irmão fraco, por quem Cristo morreu, é destruído por causa do conhecimento que você tem. Já pensou o peso disso? É Paulo falando, é Bíblia dizendo que você pode destruir a vida de alguém, uma vida tão preciosa que Cristo morreu por ele, que você pode destruir esse irmão por uma atitude sua, por uma atitude que sim, você está certo, não é pecado, beleza, mas a tua atitude frente a esse irmão fraco pode destruí-lo. Olha o próximo versículo. Quando você peca contra seus irmãos dessa maneira, ferindo a consciência fraca deles, peca contra Cristo. Então aqui está o pecado. Quando nós falamos de bebida alcoólica, por mais que você cumpra com não vos embriagueis, não se embriague, não se levanta de manhã ali, como diz Isaías, para procurar bebida alcoólica, se você não é tolo, como dizem em Provérbios, de se deixar dominar, ok, você está fazendo tudo isso certo, mas se ainda assim o seu consumo de bebida alcoólica está fazendo o seu irmão fraco pecar, você peca contra Cristo. Tá? E eu quero te levar a uma outra reflexão aqui. E os seus filhos? Quantos seus filhos são fortes como você? Para poder ver você consumindo isso e repetir aquilo que ele vê você fazendo na frente dele e ele repete isso fora das suas vistas. Quanto que ao repetir isso fora das suas vistas ele terá forças para ficar igual a você e não cair nas outras coisas que diz aqui na Bíblia? Essa é uma reflexão que a gente tem que fazer com cuidado, tá? Então eu vou ao último versículo aqui, ó. Portanto, se aquilo que eu como leva meu irmão a pecar, nunca mais comerei carne para não fazer meu irmão tropeçar. Vamos substituir essa carne aqui que ele estava falando sobre alimentos consagrados. Vamos lá. Portanto, se aquilo que eu bebo leva meu irmão a pecar, nunca mais beberei bebida alcoólica para não fazer meu irmão tropeçar. Olha o que Paulo diz. Olha que interessante, né? Se você faz todas essas coisas aqui, você não bebe bebida alcoólica de jeito nenhum, toma cuidado com o que aconteceu lá com o fariseu e o publicano. Ó Senhor, o fariseu orava,
obrigado porque eu não sou pecador, obrigado porque eu não sou igual a estes que pecam. Não. Olha, o publicano já ia ali no cantinho e pedia: Deus, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Todos nós somos. João diz ali: quem diz que não tem pecado já está mentindo. Então a gente precisa amar o nosso próximo como a nós mesmos. Amar como Paulo ensinou aqui, em relação ao mesmo que você tenha entendimento e sabe que isso não é problema, e amar em relação àqueles que fazem aquilo que você julga que é errado. Por mais que você julgue que é errado, se contenha, guarde para você. Você não precisa atacar ninguém por causa disso. Tá? Deixa Deus guiar a sua vida. Deixa o amor de Cristo transbordar sobre você. Faça uma reflexão sobre tudo isso. Que Deus te abençoe. Se você assistiu até o fim, quero pedir que você dê um joinha, dê um like nesse vídeo aqui, que você se inscreva no nosso canal. Em breve eu estarei enviando mais e mais vídeos sobre essas reflexões para a gente pensar junto, para a gente colocar a nossa fé fora da caixinha da religião. Faz um comentário aqui. Você concorda? Você não concorda? Você acha que está certo? Você acha que é pecado ainda? Você acha que não é pecado? Você entendeu alguma coisa de legal nesse vídeo? Comenta aqui. Comenta para que a gente continue fazendo esse trabalho. Obrigado, Deus abençoe. Até mais.